Programa Revista Rural. Um oferecimento. Pioneer. Me orgulho de ser Pioneer. E Matsuda. Quem usa, não muda. Matsuda. Queridos amigos, é muito bom reencontrá-los aqui mais uma vez. E para celebrar esse nosso encontro, que tal algumas matérias lindas e interessantes para ver? É justamente isso que temos, tudo especialmente para você. Então confira só. Tudo sobre o cultivo de laranja. A divertida e lucrativa arte de criar mini pôneis. Fertilizantes com responsabilidade ambiental. E uma ideia muito criativa para a irrigação em áreas de seca. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. A laranja é uma das culturas mais importantes do país e a gente foi ver de perto todos os principais aspectos que envolvem essa lavoura. Uma produção de laranjas de mesa cultivadas por dois produtores, unidos pelo matrimônio e pelo amor à citricultura. Acho que nascemos produtor, né? Meus pais já eram produtor mesmo. E aí a gente mexia com leite e por fim comecei a mexer com citro. Então praticamente nascido na roça mesmo aqui e nunca parou mais com isso. Seu pai trabalhava com leite e isso a gente está falando de que década mais ou menos? Meu pai plantou até 80 e depois de 80 acho que até 2000 mais ou menos mexia com leite. E depois de 2000 para cá a gente começou a plantar. Mexer com citros. E para você, Dulce, como que é a tua história com o agronegócio, com os citros, né? Como que você veio parar nesse meio? Também é de família, também é de raiz? Sim, meu pai toda a vida ele plantou. Tanto é que eu acho que meu pai foi uma das pessoas que trouxe quase os citros para cá, sabe? Como ele trabalhava em São Paulo na feira e ele vendia, daí ele começou a plantar. Daí toda a vida nós mexemos só com isso. Com quais tipos de citros vocês trabalham hoje aqui no sítio? Laranja lima, baianinha, a morcote, né? A montenegrine também e a poncã. Vocês trabalham com alguns tipos de citros aqui no sítio. Um deles é a laranja. Que tipo de laranja é essa que a gente está vendo aqui? Então, essa é uma variedade que a gente tem aqui. Essa é a laranja baianinha. É uma laranja de mesa. Tá? É uma laranja muito gostosa, bem doce. E é uma laranja que não exige muito também, porque ela é quase o mesmo manejo da poncã, sabe? Muito boa. Ela é diferente da famosa laranja Bahia. Sim, é diferente. A laranja Bahia é uma laranja diferenciada. Essa ela dá um pouco menor e ela é mais doce que a Bahia ainda. A gente planta uma muda, né? Depois ela começa a produzir mais ou menos com 3 anos. Com 3 anos você já produz um pouco, sabe? E a época de colheita dela é mais ou menos de abril a junho. No final de junho, essa daqui já ainda está boa para colher, mas é mais ou menos de abril ao final de junho. Como que as questões climáticas interferem na produção dessa laranja? Sim, interfere bastante. Por causa que esse ano mesmo foi um ano que interferiu muito, sabe? Devido ao excesso de calor, ela aborta, ela não consegue vingar o fruto. Enquanto ela está flor ainda, ela já cai. Então esse ano a produção já foi bem menor que o ano passado. Em porcentagem nessa comparação de perdas, quanto que foi esse prejuízo para vocês? Então, em relação ao ano passado, esse ano ela produziu uns 30% a menos. Por causa de muita estiagem, muito calor, ela diminuiu a produção. Muda completamente o planejamento de vocês isso? Muda, com certeza. Com certeza, a gente é menor, né, a safra e vamos falar, a produção fica menor, mas o gasto é o mesmo, né? Então acaba dando um pouco de prejuízo para o produtor rural, né?
Para essa variedade de laranja, Dulce, quais são as principais pragas e doenças que atacam aqui no sítio? A laranja também tem um problema com o green, né? Que é um dos fatores que mais ajuda da laranja é o green. E na manutenção da laranja a gente se preocupa muito com ácaro, com a mosca da fruta, que também, principalmente quando dá nesse estágio maduro, a mosca da fruta ela judia muito da laranja, sabe? Ela derruba a laranja no chão e perde totalmente a safra. Então, contra a mosca da fruta, você tem que estar semanalmente pulverizando. E mais é o ácaro, que nem eu falei para você. E a laranja é isso mesmo. A gente faz manutenção todo ano, né? Quando acaba a safra, a gente faz uma pulverização bem feita. E assim vai dando sequência nela. Aqui no sítio vocês têm precisado erradicar a área de laranja? Não, de laranja ainda não. É que a laranja ainda é nova ainda, né? Faz pouco tempo que a gente tem a laranja, sabe? Mas já tem green também, já teve pé que apresentou green. Até alguns esse ano eu acho que vai ter que começar já, porque já tem pé que apresenta o green. Para chegar a uma fruta bonita nessa na mão do consumidor final, é preciso muito investimento, não só econômico, mas também de tempo, de paciência, para poder cuidar da plantação, né? Sim, precisa muito. Desde agora, quando acaba essa safra, que agora está na colheita, acabou essa safra, a gente já começa. Já começa com pulverização, já começa a cuidar quando vem as chuvas, né? Já faz uma adubação preparada para elas, bem certinho. Por conta das secas, nesse ano o cultivo de citros tem sido bastante valorizado, uma vez que há desequilíbrio entre oferta e demanda. No mercado interno teve uma alta expressiva. O seu Jaime, por exemplo, que é o nosso caso aqui, nosso produtor que está nos recebendo aqui hoje, ele começou a colher a laranja a R$60 e terminou a safra com 50, ou seja, na média ele teve R$55 por caixa de 22 quilos. É um excelente preço, né? A tangerina também, então um preço excelente. E o que eu posso dizer para você é que a citricultura, ela, de São Paulo, ela é mais baseada na produção para a indústria, né? Então, quando existe uma sobra de fruta, o pessoal da indústria joga essa fruta no mercado e derruba o preço. Esse ano aconteceu o contrário, né? Está faltando fruta, então quem produz para o mercado com qualidade, que é o nosso caso aqui, de Sarapuí, ele tem uma vantagem competitiva aí no mercado. E nisso o Jaime e a Dulce, eles são diferenciados? Eles são diferenciados dentro mesmo de Sarapuí, né, que são pequenas propriedades, eles são médios produtores e tem uma produção bastante caprichada, vamos dizer assim, né. Vocês podem ver o nível de limpeza das frutas aqui, né, da laranja. Aqui é um pomar de 5 anos, de baianinha, e quase a gente não vê greening aqui, né. O pomar está muito sadio, as frutas estão limpas e ele está pegando um excelente preço. Quais são as principais demandas que vêm do produtor para a secretaria, para a CAT? O que eles mais buscam? Bom, a CAT hoje está bastante voltada para o cadastro ambiental rural, né? Isso, né? A gente apoia os produtores nessa legalização da propriedade. Algumas linhas de financiamento do FEAP, por exemplo, que tem uma linha de citricultura, nós fazemos projetos, né, gratuitamente, a um valor de 3% ao ano, o empréstimo, né? O seu Jaime mesmo é um dos beneficiários. Além disso, algumas questões técnicas na fruticultura, por exemplo, eu trabalho nesse ramo, né? nessa área, e existem muitas inovações hoje, principalmente a gente trabalhar com sanidade do solo, né? Vida do solo, através de micro-organismos eficientes, né? Que são bactérias, que tem uma série de funções na planta, aumentando a saúde, né? Do solo e da planta. Aqui no sítio vocês têm a laranja baianinha e a lima, né, Dulce? Quantos pés de cada uma hoje? Então a gente tem em torno de 1.400 pés de baianinha e 1.000 pés de lima. Questão de produção, isso aí tem dado quanto para vocês?
Olha, essa que ela ainda é uma laranja nova, esse ano ela é mais ou menos na faixa de 2 caixas por pé, 50 quilos de laranja por pé. Isso para vocês ainda é o começo. Isso, é o começo, ela é um quadro de laranja novo ainda, né? Ela não está produzindo ainda, quando ela fica mais velha um pouco, ela já produz bem mais por pé. Esse bem mais é quanto? Ah, tipo dá umas 4 caixas por pé, né? 100 quilos de laranja por pé. E essa média que vocês têm colhido, Dulce, tem ido para onde? Que mercado que vai a laranja aqui? A laranja a gente vende para o Ceasa Sorocaba. A gente vende para o senhor que tem o box do Ceasa em Sorocaba, eles mesmos colhem, eles carregam e levam para lá. Todo ano a gente faz assim. Tem ideia de ampliar esse mercado para além de Sorocaba? Eu acho que a gente já é acostumada, né? A gente já tem um freguês certo, sabe? Todo ano ele que carrega, ele que vende, sabe? Então a gente já tem ele assim todo ano, então a gente, por enquanto, a gente vai dar continuidade com ele mesmo. Isso traz segurança para vocês, sim, né? Sim, sem dúvida, é uma pessoa muito importante para nós, porque a gente é uma pessoa confiável, né? Que a quantidade que você produzir, ele carrega e vende, então para nós é ótimo. Com toda essa história que vocês têm como produtores, que você tem desde a sua família, aonde você quer ainda chegar? O que você planeja de futuro para a sua vida como produtor rural? Cara, a citricultura aqui está passando por uma fase difícil, né? Com essa chegada desse psilídeo aí do Green, mas eu pretendo plantar e espero que consiga, com nova tecnologia aí, inovar e conseguir produzir ainda. A produção de citros, a lavoura é a nossa vida, né? Eu tenho uma menina de 13 anos, ela adora o sítio, entendeu? Até hoje, inclusive, ela não está aqui porque ela tem uma festinha na escola, sabe? Mas vamos ver, igual o Jaime falava, vamos inovar, vamos procurar novas técnicas, né? Para a gente tentar produzir. Já ouviu falar no Irriga Pot? Pois esse é o nome de um projeto da Embrapa, bem simples e criativo, que garante água na medida certa para o pequeno produtor, mesmo em locais de poucos recursos hídricos. Irrigar as plantas no período de estiagem é sempre um desafio. Coletar água da chuva é uma saída, mas como usar essa água de forma econômica? Tão econômica que dure por muito tempo sem faltar água para a lavoura. A resposta, de acordo com os pesquisadores da Embrapa, tem um nome: Irriga Pot. Você coloca um sistema de cano PVC e vem sendo conduzido a água para os potinhos. Então tem o cano PVC que liga uma borracha que é acoplada na tampa do pote. O pote é fechado, não tem problema de dengue, chikungunya, nada. Então é fechado e lá dentro do pote tem uma boia que controla a entrada e saída da água, só isso. E aí a plantinha vai buscar água quando ela necessitar na parede do pote. Simples dessa forma, todo autônomo. A técnica, muito simples, cai como uma luva para pequenas propriedades, principalmente em regiões onde a água é escassa. Irriga Pot me trouxe uma novidade muito boa, que eu pude plantar diversas variedades de coisas que eu não cultivava aqui na minha propriedade, como por exemplo o amendoim, o feijãozinho, né, que eu plantava em outros locais, mas aqui eu não conseguia plantar o feijãozinho. E aqui dentro dessa propriedade aí eu já plantei pimentão, pimentinha, feijãozinho, a ata que não dava também, não dá fora, ela só dá aí dentro. E diversas variedades de coisa, então nunca me faltou produtos para vender, né? Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior,
com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é, queremos você sempre bem informado e junto com a gente. Ela é agro, ela é leite, ela nasceu na maior bacia leiteira. Ela é forte, ela tem raiz, ela representa a grande parte dessa nação brasileira. Agroleite 2024, Horizontes em Sintonia, de 6 a 9 de agosto em Castro, Paraná. A vitrine da cadeia do leite espera por você. A alegria da criançada, os mini pôneis são uma boa opção de criação. E acredite, tem um mercado bastante interessante para explorar. Com um porte pequeno e um temperamento dócil, os pôneis facilmente conquistaram a criançada. E quem deseja criá-los pode ter um ótimo valor agregado. No criatório Arasfom, por exemplo, localizado em Tatuí, no interior de São Paulo, o plantel é composto por 45 pôneis. Como funciona a rotina de vocês aqui? O que é preciso fazer com relação ao manejo? Nossa rotina começa pelo trato dos animais e depois também pela limpeza quando a gente fala das cocheiras. Os demais animais ficam todos a pasto e a gente passa sal mineral dia sim, dia não e às vezes um complemento de feno ou ração caso haja necessidade. Para quem deseja criar esses animais, qual a estrutura necessária? A estrutura básica é uma cocheira mais ou menos 2,5 por 2,5, que é equivalente a 6 metros quadrados, e um piquete para que os animais possam tomar sol e correr um pouquinho. Com relação à prevenção de doenças, tem algumas doenças que são mais suscetíveis e tem meios de evitar? Algumas das doenças estão bem relacionadas ao manejo, como carrapato, verminose e as vacinas, uma necessária que é a vacina de influenza, que é obrigatória para transporte em todo o Brasil. Com relação à alimentação das fêmeas e dos machos, tem uma diferença aí? Mas uma diferença individual por animal, não dividindo entre fêmea e macho, sim dividindo um pouco mais por idade e por necessidade. Quando a gente vai preparar um animal para exposição, o animal precisa treinar, ele tem uma demanda um pouco maior, é um animal que está sendo trabalhado na sela ou na charretinha, a gente tem um trato maior porque o gasto energético também é maior. Vocês aqui têm pônei e também cavalo. Dá para a gente falar sobre a questão de custo-benefício? Se tem algum que tem um custo melhor? Vamos falar um pouquinho de espaço em relação ao custo e também ao trabalho. Na mesma baia que hoje eu coloco 4 pôneis, eu coloco apenas um cavalo. Então, pode-se dizer que o espaço é dividido por 4 e também o custo é dividido por 4. Que come um cavalo, comem 4 pôneis. Para quem vai adquirir o primeiro animal, é sempre bom ter mais um ou um só dá conta ali? O ideal é que tenha mais de um animal, porque cavalo é um animal de grupo. Mas um animal só será muito bem cuidado e criado e independente. Atualmente a procura pelos pôneis tem sido mais para pet ou para outras finalidades? O cavalo pônei ele inicia, vamos dizer bem assim, como um pet. É um presente que um avô, um tio dá para a criança e ele que acaba se apaixonando, porque vê a criança interagindo com aquele animal, compartilhando talvez alguma experiência de infância que o adulto teve. Então quem se apaixona é o pai e esse pai ou tio, enfim, familiar, ele acaba virando o criador junto com a criança. Vocês conseguem dizer, atualmente, as pessoas procuram uma cor específica, algum padrão específico para pet? Os animais coloridos são os que chamam mais atenção. Então os animais de pelagem apalusa, os animais de pelagem pampa e os branquinhos que são os tordilhos. Normalmente os coloridos chamam mais atenção do público leigo, vamos dizer assim, que está iniciando como um pet mesmo. E o comportamento dócil? Comportamento 100% dócil, óbvio que o animal responde ao manejo que você dá para ele, o tratamento que você traz diariamente. Hoje aqui a gente faz a iniciação dos cavalinhos de sela com a criançada e manejo desde novinho, então a gente tem animais extremamente mansos, voltados exatamente para a criança, que é o foco da criação do cavalo pônei. E para agilizar o manejo e garantir o quanto antes a diversão com os animais, os irmãos Miguel e Otávio decidiram pôr a mão na massa. Os pôneis são simplesmente os melhores amigos das crianças por serem animais pequenos, próximos em termos de tamanho, de docilidade e são perfeitos para iniciar a criançada no hipismo e na vivência com o meio rural.
Fernando, o que avaliar na hora de comprar um animal? O mais importante, independente se é para exposição ou para simplesmente ter como um pet em casa, é que seja um animal perfeito, um animal que tenha todas as características da raça pônei e seja um animal estruturado, com saúde e também dócil. Isso é muito importante, que a docilidade do cavalo pônei ela tem que ser um critério de compra independente para exposição ou para pet. E qual a raça deles? Esses daqui são da raça pônei brasileiro, uma raça com mais de 50 anos de formação, que é oriunda de cruzamentos de animais Shetland vindos da Escócia, nos navios antigamente, e os animais aqui do Brasil. Então se criou o pônei brasileiro, que também depois teve a influência dos animais Falabella, que são os animais argentinos. Você separou pra gente aqui uma família, né? Mãe e filha. Qual o nome delas? Essa daqui que está com você é a Lisboa, é uma potra de 1 ano, e essa aqui é a Dallas, que é a mãe dela, já uma eguinha de 7 anos. Na raça pônei brasileiro, são aceitos os animais da seguinte altura: fêmeas até 1,5 m e machos até 98 centímetros. Mas isso é o padrão racial. O que os criadores buscam é criar um animal de boa conformação, com docilidade, com rusticidade e muita estrutura, que é o caso dessas duas fêmeas que a gente está mostrando aqui. Elas têm em torno de 82, 83 centímetros, a pretinha aqui que já é a mãe dessa, e essa aqui é uma fêmea que adulta terá na casa dos 82, 83 também. E qual a importância de ter essa família aqui e você acompanhar de perto essa genética? O mais importante é, além da gente criar e selecionar, a gente ver o resultado. Então tá aqui a Dallas, que já é de criação minha, e aqui a Lisboa, que é filha de 2 animais de minha criação. Então eu já tenho noção da docilidade, da questão de saúde, de manejo e tudo que esses animais envolvem, além de simplesmente serem lindos, tem todo um trabalho por trás. Então tá aqui um pouquinho do trabalho do Araçom, exatamente sintetizado na Lisboa, que é filho de 2 animais da nossa criação. A gente olha, a gente vê um animal fofinho, um animal bonito, mas dá pra gente falar que é um animal rústico? Sem dúvida alguma. Essas duas fêmeas, por exemplo, a gente está em meio a uma seca já, estão 100% a pasto, somente com sal mineral e capim. Então elas estão nesse estadão aqui, nessa gordura toda, 100% a pasto. Para quem vai adquirir um animal para pet, não precisa se preocupar tanto com a questão de estética, mas para competir tem um padrão, né? Sem dúvida, o padrão de pista, ele é muito importante. Até porque os criadores selecionam o melhoramento genético e a competição é muito acirrada. Então, se vê até julgamentos sendo decididos nas pontas da orelha. Então é realmente uma seleção muito árdua que a gente tem que fazer em termos de conformação, de estrutura, tudo relacionado ao físico do animal, até o preparo faz muita diferença. Então a gente seleciona tudo isso, tem equipe capacitada para fazer esse treinamento e a gente disputar nos mais altos níveis nas exposições do Brasil. Elas podem estar aptas para poder competir? As duas estão. Essa daqui já foi o primeiro prêmio de categoria na Nacional de 2022, aqui em Tatuí mesmo. E a Lisboa é uma das potras que a gente mais aposta para competir ainda esse ano. Ela ainda é inédita e a gente aposta muito. Tem como você mostrar pra gente separadamente a característica de cada um deles? Claro, vamos fazer uma comparação entre uma matriz adulta, uma fêmea jovem e um garanhão. Maravilha. Começando aqui pela morfologia de um macho garanhão, a gente tem aqui o Emirados Fong, que já foi reservado campeão nacional, que a gente nota muita estrutura, é um animal que está 100% a campo, então bom direcionamento do pescoço, boa angulação da paleta, uma boa configuração de dorso, lombo, garupa, musculatura importante a gente salientar, e também a questão dos aprumos, que é muito legal, quando a gente fala de função, de raça, de estrutura, que a gente tem até um ditado que é no foot, no horse. Então, se não tem casco, não tem cavalo. Então, o animal ele começa de baixo para cima. Então, tá aqui a estrutura de um garanhão, forte, com boa abertura de peito, e sem falar também na pelagem dele, que é a pelagem castanha palusa. Em relação à altura, esse é um cavalo de 84 centímetros de altura de cernelha, que é medido aqui, e também de 84 centímetros de garupa. Muito legal a gente falar que é um cavalo de 120 a 130 quilos em preparo de exposição, que quando ele está um pouco mais fortinho, vamos bem dizer. E o mais legal da gente falar é que ele faz a cobertura a campo das fêmeas, de 40 fêmeas mais ou menos todo ano, de setembro a março, e ele fica nesse estadão o ano inteiro por ser um animal rústico e adaptado ao campo e aqui nos capins do Araçom. Um animal sem suplementação e que faz a cobertura das fêmeas sem perder um quilinho da barriguinha dele. Quando a gente avalia uma fêmea em comparação com um garanhão, a gente tem que ter o quê? Toques mais femininos, que é o caso dessa fêmea que é a Dallas. Então a gente tem um pescoço mais leve, um olho mais saltado, uma cabeça um pouco mais feminina, aqui na região da garganta,
também mais leve, um pouco menos de gordura e menos musculatura. E o mais importante de uma fêmea é que ela tem que ter uma boa abertura de ancas e assim também uma boa abertura de espadas e peito. Para quê? Para que ela possa gestar e fazer o parto com tranquilidade. A produção de fertilizantes também vem focando na responsabilidade ambiental, promovendo o pleno desenvolvimento dos cultivos sem pôr em risco os recursos da fazenda. Os produtos biológicos não estão apenas ganhando mais espaço no mercado, estão também transformando o mercado, novas tendências, novas ideias e novas preocupações. Explica pra gente o que são biofertilizantes, porque muita gente acha que um biofertilizante é o estrume da vaca, o cocô da galinha. O que são de verdade? Isso não deixa de ser um bioestimulante, né, um biofertilizante, mas quando você faz isso em escala industrial, né, aí a gente muda então muito mais pensando em bioestimulação, biocontrole ou então nutrição vegetal. Então essa é a diferença. Todas as soluções sustentáveis que você tem pela cadeia, independente da cultura, então seja no soja, seja na cana, seja numa fruta ou verdura, né? Esse processo de você ter produtos sustentáveis, eles entram dentro desse guarda-chuva que a gente chama de biosoluções, né? Mesmo quando eles saem de uma grande indústria, de uma grande fábrica. Perfeito. A origem dele, ela não agride, na verdade, o meio ambiente, né? Então a origem fabril, mas ela não agride o meio ambiente. Então nesse sentido, mesmo que às vezes ele é produzido de uma forma laboratorial, ela não agride o meio ambiente. Então a gente classifica isso como uma biosolução. Os biofertilizantes, eles têm uma ação além de fortalecer a parte nutricional da planta? Sim, a verdade a planta é um ser vivo, né? Então, desde a saúde do solo até o momento da colheita, né? Todo esse processo, no momento que você tem faseamentos, né, considerando a fenologia da planta e tiver soluções para ela vai te ajudar não só numa questão, por exemplo, de defesa, né? Então a gente sabe, assim como o ser humano ele é atacado frequentemente por vírus, por bactérias, né? O que nos deixa de certa forma doentes, a planta também não é diferente. Então no momento que você tem soluções que você deixa ela mais robusta, né? Ela vai sofrer, né, esse ataque de alguma possível doença, uma possível praga, mas ela vai estar mais fortalecida para passar por esse processo. Então assim, não só nutricionalmente você deixa ela mais forte, mas você deixa todo o sistema imune dessa planta mais preparado para passar por esses momentos de estresse. Não basta apenas se preocupar com a planta. É fundamental pensar o sistema produtivo como um todo. Para além da parte nutricional da planta, os biofertilizantes, eles também fortalecem o ecossistema ao redor, ou todo o ecossistema da lavoura? Total, porque pensando que a planta ela tem um ciclo, né, de vida, às vezes pode variar de 90 dias, 150 dias, dependendo da cultura, né, mas o solo continua lá. Né? O solo ele não se renova, quando a gente fala, né? Ele não nasce e morre. Então no momento que a gente tem uma solução que também volta a ter uma vida no solo, quando a gente fala vida, seja fungos, sejam bactérias, mas as mocinhas, quando a gente fala assim, né? Aquelas que não vão agredir a planta, né? Você consegue, além de olhar uma parte nutricional da planta, que é a defesa, você consegue também fazer com que a planta extraia do solo a parte nutricional, e ela vai produzir mais também, né? Que pena, o programa já está chegando ao fim. Mas lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Te espero semana que vem, ok? Um abraço e até lá!